O que é o Estado, senão grandes grupos de bandidos? E o que são bandos de bandidos, senão pequenos estados? Santo Agostinho. E é assim que eu começo esse vídeo para falar sobre uma coisa que eu vejo falar demais na internet, com uma série de inverdades, enganando vocês e falando um monte de mentira e baboseira sobre a história. Gente, crime organizado, em específico crime organizado italiano. Se te falar alguma coisa sobre o que é a máfia italiana e a origem dela, é mentira. Não acredite. Te enganaram, te fizeram de bobo. E eu vou te falar o porquê. O Al Capone não foi o maior mafioso de todos os tempos. Muito pelo contrário, ele foi o mais midiático. E sabe o que isso significa? Que ele é um problema para a máfia. Porque a máfia não gosta de chamar atenção. Até porque a máfia não existe. Brincadeiras à parte, coloquei essa cena da família Soprano para que as pessoas e aficionados como eu nesse assunto, que gosta de os filmes, que gosta de livros, enfim, vão reconhecer e vão saber do que se trata. Quando a gente fala termo máfia, hoje ele é muito utilizado para falar sobre coletivos. Coletivos de crime organizados que têm uma certa sofisticação. Então, por exemplo, quando a gente fala de alguém que lavou dinheiro, é a máfia. Quando a gente fala de alguém que está muito envolvido com roubo de dinheiro público, é uma máfia. Mas você sabe o que é máfia de verdade? O termo máfia, ele foi originalmente usado e só atribuído à Cosa Nostra. E o que é a Cosa Nostra? Ela é o crime organizado que surge na Sicília especificamente. A Sicília, ela é aquela ilha, vou colocar a imagem na tela, que fica na ponta da bota da Itália, que a bota da Itália tá chutando ela ali. E esse termo não se tem consenso sobre como ele surgiu. Já se falaram que significa morte alla Francia, Itália anelia, né? Morte à França, grita a Itália. Mentira! Isso foi falado às vésperas sicilianas, lá no século XIII. Posso falar sobre isso em algum outro momento, que foi um momento da história da Sicília, né? Que Sicília é uma ilha que foi dominada pelos gregos, pelos árabes, pelos espanhóis, pelos mouros. Ela sempre teve sobre muito domínio, que inclusive, depois eu vou falar um pouco, que acabou garantindo uma certa uma criação de identidade entre as pessoas que ali vivem, né? Então, o que fez com que as pessoas que moram ali, por muito tempo, acabassem recorrendo até o próprio crime organizado em busca de ajuda em muitos momentos. Mentira! Isso é mentira, não aconteceu isso. Outra história, uma história folclórica, essa até os próprios mafiosos contam nos tribunais, isso tem documento registrado, que Osso, Mastrosso e Carganhosso, né, três espanhóis vieram da Espanha e fundaram Osso, a Cosa Nostra na Sicília, Mastrosso, a 'Ndrangheta na Calábria e Carganhosso em Nápoles, a Camorra, né, que são três organizações criminosas da Itália diferentes, né, bem na ponta. Então a 'Ndrangheta na Calábria, na ponta da bota, e em Nápoles para cima. Vou colocar no mapinha aí para mostrar. O que também não se tem documento nenhum provando, mas que tem uma origem, um fato histórico muito interessante, porque se existe uma origem de crime organizado na Itália, que a gente pode se comprovar, é que ele aconteceu em Nápoles, porque ele foi realmente o mais antigo, né? A Cosa Nostra na Sicília, apesar de ser a mais folclórica, de ser a que se apresenta nos filmes hollywoodianos, Poderoso Chefão, o Don Corleone, vou falar bastante dele aqui, Os Bons Companheiros, inclusive tem um quadro no fundo aqui, Cassino e etc. É a Cosa Nostra, tá? Que é a que está nos Estados Unidos, porque muitos sicilianos foram para lá e junto com ele foram muitos criminosos, acabaram imigrando junto, o que é natural, acontece, enfim, acabaram criando, levando o crime organizado para lá. Mas, de fato, a mais antiga na Itália mesmo é a Camorra, porque a Nápoles foi dominada pela Espanha e levou para lá as Gardúnias, né? As Gardunas eram gangues espanholas, etc. Então, em 1810, isso tem registro que já existia lá. Mas, originalmente, não tem documento. Você acha que os mafiosos que não existem, né? Eles têm essa áurea, estão na moda o Six Seven aí, né? O Six Seven. Você acha que eles iam fazer uma ata de reunião e registrar? Não, vamos fazer uma ata, uma votação e votar isso? Nem a pau, né? Então, assim, isso é mentira, tudo mentira. Existe uma história que é relacionada à Cosa Nostra, que é uma história que eu costumo falar, porque eu já vi em vários lugares, e eu acho que representa um pouco da coisa da vendetta, da vingança, da honorata società, né,
da sociedade de honra que a Sicília, que os sicilianos, né, a máfia siciliana preza, que tem essa coisa muito relacionada, inclusive, à família. O que acontece? A França dominava a Itália, a Sicília por muito tempo, e inclusive tem as Vésperas Sicilianas, que é um momento muito sangrento da história da Sicília, no século XIII, mas não nesse momento específico. Não sei te falar também, pode ser que tenha sido, enfim, é uma lenda, um folclore. E aí, durante um casamento, os soldados franceses, eles vão até a noiva, sequestram a noiva, levam a noiva embora e abusam dela, né? Eu não posso falar a palavra, mas violentam dela. E a mãe, em desespero, sai pela cidade gritando por justiça e pedindo: Mafia, mafia, minha filha, minha filha. E aí, por justiça, os homens se organizam e vingam a violência contra a noiva, e aí surge a máfia, né? Então, pela vendetta e tal, pela honra da moça, eles vingam e aí surge a máfia. É uma das histórias que eu acho que representa essa coisa da vingança, do sangue, da honra e tal, que tem muito tanto folclore em volta. E uma outra que também tem um pouco a ver, mas também não é comprovado, é o termo, né? A máfia, o termo máfia ter derivado do mafioso, que era uma expressão palermitana de Palermo, capital da Sicília, para os homens que apresentavam muita confiança, que eram homens muito respeitados, etc. Então também tem essa possibilidade. Mas o que é verdade? Ninguém sabe. Nesse caso específico, eles eram especificamente para Cosa Nostra, que é essa origem. E na Sicília também, o que se sabe é que existia uma organização antes da Cosa Nostra chamada Fratuzzi, que se origina dos gabelotes. Os gabelotes, eles eram, depois que acaba o sistema feudal, e durante o sistema feudal, tinham pessoas que cuidavam das fazendas, porque o sistema Cosa Nostra siciliana, ela é um fenômeno rural. As pessoas, tem muita fazenda lá, etc, até porque eles exportavam limão, e o limão era muito caro na época. Tem todo um motivo histórico por isso, não vou ficar detalhando muito isso aqui. Mas aí o que acontece? Aí esses gabelotes, eles cuidavam dessas terras, e aí quando acaba o sistema feudal, eles continuam se organizando e cobrando desses fazendeiros e etc. E no movimento de muita resistência, sempre nessa coisa assim, pô, vocês têm grana, então, pô, a gente também quer essa grana. Então, nesse movimento de resistência até contra os dominadores e tal, surgem os Fratuzzi. E os Fratuzzi, posteriormente, viram a Cosa Nostra, que é associada à máfia, que vira máfia, que é o termo originalmente associado especificamente à Sicília. Mas pelo nível de sofisticação que eles elevaram a coisa, né? Depois foram para Nova York, conseguiram fazer talvez não sei se o primeiro, mas um dos primeiros crimes transnacionais, ficou muito associado a tudo esse crime glamorizado e muito sofisticado. E realmente, a máfia italiana até muito pouco tempo era o único que tinha um potencial de lavagem de dinheiro a esse nível absurdo. O crime organizado russo também tinha, mas por outros motivos, porque ele é um fenômeno estatal, né? Ele se origina, na verdade, depois da queda da União Soviética, etc. A própria Yakuza no Japão. No Brasil, o crime organizado tem muita influência da Cosa Nostra. Em um outro momento eu falo disso. Da Cosa Nostra não, do crime organizado italiano. Mas esse é o primeiro termo, esse é o primeiro tema. Então, assim, não se tem noção de onde começou tudo isso. Né? Então, o Al Capone não ficou falando um monte de baboseira ele dava entrevista, assim, pra televisão, mas o Lucky Luciano, que era um outro mafioso que o pessoal fica falando que ele falou sobre dinheiro sujo, não sei o que, ele nunca falou essas coisas, gente. Isso é mentira, eles não ficam falando. O último chefão da Cosa Nostra, o capo de tutti capi do clã Corleonese, porque o Don Corleone ele foi inspirado numa cidade que chama Corleone. E a cidade leva esse nome por conta que nas vésperas sicilianas, Corleone foi a que mais matou os franceses, que eram descendentes de uma casa que eu não vou lembrar o nome, e eles falaram que eles tinham o coração de leão, num termo sarraceno, que eu não vou lembrar o nome. E aí eles levaram esse nome, Corleone, tem coração de leão, são valentes, são homens valentes. E lá nessa cidade tinha um cara que ele era sobrinho de um dos Fratuzzi. Os pais, apesar de tentar ter tirado ele, para tentar afastar ele do crime organizado, deram estudo para eles, tinham posse e tal. E o cara virou médico. Quando ele vira médico e volta para a cidade, ao invés dele, não quero saber, posso tocar minha vida aqui, ele começa a atender os pobres de graça e usar desses favores para se fortalecer como chefe.
e vira um mafioso chefe, que é a clássica imagem do mafioso que faz favores, né, a troco de ter aquele prestígio social, etc. Inclusive é conhecido como o Patrinostro, né, o Pai Nosso, que é o Dom Michele Navarra, que é o primeiro chefe do clã Corleonese, que depois vai ter grandes outros chefes, até inclusive o Salvatore Rina, Totò Rina, que é o cara que vai lá e mata todos os chefes dos clãs da Sicília para virar o capo de tutti capi, o chefe de todos os chefes. E toda essa loucura aí, não o Totò Rina, porque esse vem depois do filme, mas inspirou o Don Corleone, a personalidade, entre outros mafiosos norte-americanos, como o Frank Costello, o próprio Lucky Luciano e etc. O Salvatore Lucani, né? Que influenciou inclusive o fim da Segunda Guerra Mundial, depois eu posso falar disso. Mas essa é a história da Cosa Nostra. Mas se formos falar de origem de crime organizado, não é a Cosa Nostra que começa. Não é na Sicília, não é onde o termo máfia foi originado, muito menos na Calábria e na 'Ndrangheta, que o pessoal também fala que pode ter sido lá, porque lá eles têm em San Luca, lá tá o San Genaro e etc. Não é. E sim em Nápoles, na Camorra, por conta daquela dominação que eu falei dos Gardunas, que vem de lá. Em 1810 tem documento já falando que eles estão associando e praticando a extorsão e a cobrança da extorsão, que é uma prática, eles cobram pizzo. O pizzo tem relação com molhar o bico, né? Ele molhar o bico, você tem que pagar para os caras eles mesmos não explodirem ou matarem você. Então, assim, isso é fato histórico. Tá? A Mara del Brenta em Veneza, por exemplo, que ninguém nem sabe que existe praticamente, eu não sei nem por que ela existe, mas ela é fenômeno urbano. A Camorra também é um fenômeno urbano, ela surge das cidades e dos presídios, principalmente que eles controlam os presídios. Mas é muito, e se organiza muito diferente, né? Na Sicília tem o Dom, que inclusive é o que se inspira os mafiosos, os filmes de mafiosos. O Dom, o subchefe, o chefe, o cara do terno, eles nem andam mais assim, isso aí já passou. E as mais fortes hoje do mundo nem se organizam desse jeito, tá? Elas são mais horizontais, elas são muito ligadas, tem laços consanguíneos, para você participar você tem que ser primo, sobrinho, você não pode mais ser igual era antigamente, que você podia ser um associado, enfim. Mas essa é a história que se sabe hoje, né? A gente não tem, de fato, documento. Igual eu falei, os ritos, por exemplo, que tem para entrar dentro do crime organizado, que se foi feito em. Porque existiram algumas prisões, né? Então, por exemplo, o Mussolini nomeou algumas pessoas e prenderam uma série de pessoas lá na Sicília e tal, e não conseguiram, mas conseguiram pegar alguns depoimentos, né? Os caras quebraram a omertà, a lei do silêncio, né? Que é a lei do silêncio deles, que não pode ser falado. E quebraram a omertà e os caras falaram, não, a gente tem que cortar a mão na camurra lá, os caras têm que pegar a moeda enquanto leva a facada na mão, por exemplo. E aí os outros, tem que queimar o santo padroeiro. Tanto é que, isso é muito interessante, a Cosa Nostra americana, eles têm muito relação com a Santa Rosalia, que é a padroeira da Sicília. Né? E na Sicília mesmo, cada cidade tem um padroeiro, então é muito relacionado ao próprio padroeiro, né? Então, São Afine, São Cirino e tal. Então, dependendo da cidade onde está lá, os caras têm o seu próprio santo. E cada um tem um pouquinho de um ritual diferente. Às vezes fica em volta de um santo, às vezes fica em volta de uma fogueira, enfim, para fazer a introdução, às vezes em volta de uma mesa. E foi muito inspirado nos Cavaleiros Templários que vieram de Malta e que também inspiram depois a Casa de Bourbon a fazer a maçonaria, né? Então tem toda uma correlação ali daquele Mediterrâneo ali, que era muito dominado, muita guerra, muita coisa. E esse Mediterrâneo também que surge naquele momento, que dominou a Sicília por diversos povos, criou uma população que não tinha uma referência estatal. A Itália é o último país a ser unificado da Europa. Então eles não tinham uma referência estatal. Não existia uma polícia da Itália. Eles iam em quem? Entendeu? Minha comida acabou aqui em casa. Eles iam em quem? Hoje era a França, amanhã era a Espanha. Entendeu? Aí pega o país. E outra, para dominar, cara, os caras não chegavam aqui, tamo aqui, viu? Beleza? É nóis. Não, cara, os caras vinham no pau. Então a referência era quem? Quem que era o líder local? Era aqueles caras que vinham dos gabelotes lá que dominavam as terras, então eram os caras que estavam sempre ali que vinham do senhor feudal, depois viram os fratus, depois os mafiosos. Então os caras entraram tanto no Estado e aprenderam a fazer isso que virou a referência. E aí mais lá na frente, no final da Segunda Guerra, eu posso depois falar só sobre isso, que tem uma puta articulação. Em 43, o Lucky Luciano que tá preso, ele fala, para me soltar e eu ser extraditado para a Itália, eu quero que vocês façam o seguinte, eu consigo ajudar vocês, isso para os Estados Unidos, tá? Eu consigo pôr os aliados para entrar na Itália e ajudar a derrubar o Hitler.
Os caras, beleza. Aí eles vão lá num cara chamado Calogero Vizini, que é um parceiro dele, um chefe da máfia siciliana, e faz entrar os caras lá. Inclusive, os brasileiros entram junto lá na FEB nessa época aí, entendeu? Que é o Salvatore Lucania, Luke Luciano, como ele era conhecido lá na Cosa Nostra Americana. E ele sim, ali sim, tem registro de como foi criada a Cosa Nostra, né? Porque tinha dois caras que dominavam, que foram junto com a imigração. E esse Luke Luciano criou um sindicato. Ele criou uma mesa com 5 famílias e tudo era votado em comissão. Ele democratizou o crime organizado lá. Então nada poderia acontecer se não fosse votado, nenhum chefe podia morrer se os outros não aprovassem. Tinha toda uma organização. Ali sim tem registro. Também porque teve muito, né, acho que era Vaccari, fugiu o nome do cara, né, ele denunciou primeiro a quebrar a lei da omertà nos Estados Unidos, mas teve muito pentiti, né, os arrependidos que foram lá e denunciaram e caguetaram os caras, né. Então tudo começa ali. Mas tem muito essa história também, e aí quando os aliados entram na Sicília, para governar a Sicília, Mussolini que estava dominando, quem que eram os caras que entraram como prefeitos, como político ali que eles colocaram no governo provisório? Era o Calogero Vizini que indicou todo mundo. E entrou quem? Não preciso nem falar. Então o poder dos caras só foi aumentando e a sofisticação ainda mais, cada vez mais dentro do próprio Estado, entendeu? Né? Teve até caso depois de um primeiro-ministro que tinha o chefe, o cara que supostamente cuidava do cavalo dele, era o chefe da família Mangani e tal. Então, a história da coisa. Você tem muitos elementos como esse que são soltos, documentados, etc., mas de fato, aonde originou não existe. Os registros da Cosa Nostra são de 1850, 60, da Camorra 1810. Não tem registro antes disso. Tem sim, registro de que sabia-se que existiam pequenas organizações que controlavam as coisas, que se comandavam, mas de fato, como era, não tinha nem justiça, gente. O poder trocava toda hora, os caras não iam fazer documento, né? Nem é bobo, né? Então, fica um pouquinho desse primeiro episódio, da história da máfia italiana, de que coletivamente hoje é chamada de máfia, a gente vai tratar por máfia, mas que saibam vocês que o termo máfia é só para Cosa Nostra, não deveria ser usada para qualquer crime organizado, mas hoje a gente usa para tudo, né? Então, qualquer coisa sofisticada que a gente vê, que a gente acha que é refinada no crime, a gente fala sobre isso. Né? E eu vou deixar um trechinho de uma música no final, mas só um trechinho para ver se não dá copyright aí, não sei. Um CD de músicas folclóricas que foi liberado lá na Alemanha, uma época, falando sobre os 3 cavaleiros que saíram da Espanha e tal e fundaram uma sociedade com regras sociais honorata società, tá bom? Próximo capítulo devo falar um pouco mais sobre a história específica da 'Ndrangheta, da Camorra e da Cosa Nostra. Quero falar sobre o clã Corleonese, que dominou por muito tempo a Sicília, o chefe preso recentemente, e especificamente fatos sobre tudo isso, mas agora só para falar para vocês que sabem de nada, inocentes, que contaram para vocês aí sobre como originou é mentira.